nome é Cláudio Bernardo, tenho 54 anos, nasci no dia 19 de abril de 1968, na cidade de Niterói, essa cidade maravilhosa. Embora tenha nascido aqui, fui criado basicamente em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, onde eu passei os 10 primeiros anos da minha vida. E quando voltei para o Rio, fiz algumas viagens e passei alguns tempos fora do Brasil, como Estados Unidos, Europa. Mas basicamente eu moro aqui em Niterói toda a minha vida. Bom, eu sou, como todo e bom ariano, sou uma pessoa muito perfeccionista, sou uma pessoa que, como eu digo, se nós temos um grupo de amigos de 5 pessoas, eu sou a pessoa que na hora de decidir o que nós faremos no fim de semana, eu que escolho o local, se for para ir a um teatro, eu que escolho a peça, eu vou lá comprar os ingressos, escolho os lugares, escolho a hora de saída, de chegada. Gosto de ter o domínio pelo lado bom da coisa, né? Porque tem um domínio que não é tão legal e tem um domínio do lado bom, que é essa coisa de tentar fazer que as coisas fluam da melhor maneira possível. E isso é uma coisa que eu levo para a minha vida em todos os sentidos, tanto pelo lado social quanto pelo lado profissional, familiar, enfim. Eu trabalho na parte de TI e também trabalho na parte de engenharia de produção. Eu tive uma infância abençoada por 2 motivos, porque eu sempre tive uma família exemplar em todos os aspectos. Eu fui criado numa cidade do interior, onde os fundos da minha casa davam para uma floresta. Eu brincava de pular de uma árvore para outra com cipó, com direito à caída, descer tanha abaixo. Então foi uma infância com muito contato com a natureza. Estudei em colégios públicos e naquela época, né, a gente está falando de início dos anos 70, eu nasci em 68, eu comecei a estudar a partir de 71, mais ou menos. Cultura tinha muito mais valor naquela época, né? Os colégios públicos tinham um valor até muito melhor do que os colégios particulares. Eu tive a oportunidade de crescer num ambiente totalmente diverso, com vários estilos econômicos, vários estilos sociais, de temperamento, coisa que eu sinto hoje que as crianças não são assim. É aquela coisa meio que engessada eu estou falando de classe média alta, que estuda em colégios particulares e só tem contato com pessoas do seu mesmo nível. Eu tive contato com várias pessoas, com vários estilos de pessoas, como eu disse antes. E em termos de família, foi uma infância muito boa. Eu gostava muito de brincar de teatro. Os amigos dos meus pais, quando chegavam lá em casa, tinha sempre uma apresentação. Ou era por fantoche, ou eu me fantasiava para fazer uma peça de teatro. O meu pai comprou, na época, uma filmadora Super 8 com um projetor, então eu montava salas de cinema, que na minha casa tinha um escritório do meu pai, eu botava uma cadeira do lado da outra ali, a gente exibia, coisa que na época as pessoas não tinham nem videocassete. Foi uma infância muito lúdica, proveitosa em todos os sentidos e principalmente muito feliz. Eu era uma criança que sempre chamei muito a atenção. Embora o meu comportamento masculino, o meu gênero foi esse, mas eu sempre fui uma pessoa que por um detalhe eu chamava a atenção que nem sempre você via em outras pessoas. Não precisa dizer que eu tô com esse tênis rosa, né? Embora eu tô vestido normal, mas o tênis chama a atenção. E sempre foi assim. Mas eu me dava muito bem com todo mundo, tinha muitos problemas na aula de educação física, porque eu nunca gostei de futebol, eu era uma negação em futebol. Na hora que o professor pedia, eles escolhiam 2 rapazes para fazer os times, eu ficava sempre por último, porque ninguém queria que eu participasse do time, até quando a direção da escola resolveu me colocar para fazer aula junto com as meninas, porque aí elas jogavam vôlei, queimado, isso eu me identificava mais. Mas isso nunca foi um motivo de um preconceito, isso nunca foi um motivo de me deixar aquém de nada. Eu tô falando dessa fase bem inicial ainda em Barbacena, quando eu fiquei até os meus 12 anos. Quando eu vim pro Rio de Janeiro, a realidade mudou muito, porque eu estava acostumado a ir para aula usar um uniforme, calça de tergal, camisa. De um mês para o outro eu sou jogado no Colégio São Vicente de Paulo, que naquela época já todo mundo usava calça jeans, tênis All Star, Nike, era uma febre.
E chego eu no primeiro dia de aula com uma calça de tergal e com aqueles sapatinhos escolares pretos. Não preciso te dizer o bullying que foi. Aqui, quando eu vim estudar no Rio, eu sofri muito preconceito. Não só por causa da minha orientação sexual, né, que até então não existia, porque eu era uma criança, mas já tinha todos os trejeitos, né, os gostos principalmente, quanto pela questão do preconceito de ser uma pessoa que veio da roça, pelo visual que eu estava. Eu sofri demais, foi muito... Hoje em dia se fala bullying, naquela época essa palavra não existia, o direito de fala também não existia, não adiantava eu chegar no colégio e reclamar, não adiantava eu chegar para os meus pais e reclamar, porque ia continuar tudo daquela maneira. Eu tinha que arrumar uma forma de poder me esconder, de me proteger daquela, entre aspas, desse problema, né? Eu consegui isso me dedicando muito aos estudos. Esse primeiro ano que eu vim de Barbacena para cá, eu acabei repetindo o ano por causa desses N problemas que aconteceram, mas quando eu repeti o ano e comecei tudo de novo, eu falei, a minha chance de dar a volta por cima é me tornar um bom aluno. E aí eu me tornei o melhor aluno da sala. Então, aquele cara que veio da roça, que era gay, que as pessoas sacaneavam, tornou-se a figura principal da sala. Todos queriam ficar atrás de mim na hora da prova para eu poder passar cola, e eu passava porque eu sabia que aquilo era uma forma de eu manter as pessoas minhas amigas. Era uma coisa falsa, né? Era uma troca de favores, mas que me colocava numa zona de conforto que até então eu não tinha. Ali eu me tornei uma pessoa que as pessoas começaram a prestar atenção. Eu não era mais aquele roceiro que ficava escondido, ficava meio acuado, com medo de sofrer qualquer tipo de bullying, né? Ali eu comecei a fazer umas amizades não tão sinceras, mas que depois se tornaram sinceras. Tudo que você faz tem dois caminhos no final. Ou você vai para um lado ou você vai para o outro. E as pessoas que estão com você tendem a fazer o mesmo. Cabe a você também saber direcioná-las. Nessa época eu fiz bons amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito retardada no bom sentido. Tudo na minha vida começou muito tarde. A vontade de querer ser um bom aluno começou tarde, foi na 7ª série. Essa questão de namoro, embora eu sempre tive desejos, mas eram coisas platônicas, que eu sabia que aquilo não ia dar em nada. Então tudo meu, a parte de sexual só começou com uns 23 anos. E os namoros foram mais ou menos nessa época também. Eu nunca tive nada sério, assim, porque eu tava me blindando ainda, né? Com tudo aquilo que eu passei, que pode parecer uma coisa banal, mas é uma coisa que marca muito. Eu acho que é por isso que hoje em dia tem uma importância tão grande. Superado isso, graças a Deus eu superei, hoje eu me sinto uma pessoa bem melhor. Bom, da minha adolescência, na época do São Vicente de Paulo, como vocês devem saber, é um colégio de freiras. Nós tínhamos aula de educação artística e teve um evento chamado Pega de Artes, ou seja, cada turma, foi no 2º ano do ginásio. Então as turmas eram divididas e todas elas tinham que apresentar um número de canto, um número de teatro, um número de dança, um número de performance em geral, um número de efeitos visuais. E eu acabei fazendo a caracterização do Ney Matogrosso. Você imagina eu saindo do fundo da sala, me tornando o melhor aluno da sala, que todo mundo queria copiar, queria colar para ter bons resultados. E de repente eu apareço no palco do colégio fazendo Ney Matogrosso, isso em 1985. A arte já estava comigo. Eu lembro como se fosse hoje que estávamos no teatro do colégio, o professor perguntou, quem vai fazer teatro? Tinha um grupo. Quem vai fazer a mímica? Tem outro. Quem vai cantar? Tem aquele. Quem vai dançar? Tem aquele. E quem vai fazer a performance? Nós precisamos de uma performance. Aí durante aquela reunião ficou todo mundo em silêncio, ninguém falou nada. Eu já tinha uma grande amiga minha, já sabia dessa minha vontade artística. A gente conversou, a aula terminou, nós fomos para casa. Na semana seguinte teria um outro ensaio e eu vou fazer o Ney. Eu vou interpretar o Ney. Sempre gostei. Era fã incondicional de, tipo, na época o Ney se apresentava no Canecão, uma casa de espetáculos lá do Rio Sul, que nem existe mais. Eu assisti, tipo, 9 shows consecutivos. Naquela época, os artistas ficavam em cartaz 3, 4 meses.
Não é que nem hoje faz um show só e daqui a 10 anos volta, enfim. Teve a outra semana, teve o ensaio, o professor, cadê o performer? Aí eu falei, eu vou fazer do performer. Eu subi no palco, fui pra coxia, eu estava exatamente como eu tô, eu só tirei o tênis e tirei a camisa. Pra ficar uma coisa de sedução, mas eu não ia aparecer de sunga, né? O Ney cantava uma música chamada O Rei das Selvas, que começava de uma coisa meio de Tarzan. E eu vim cruzando a diagonal do palco, exatamente como o Ney fazia, dando pulos. E a plateia, a turma, quem estava assistindo era a turma. E todo mundo começou a rir muito. E realmente, o início da coreografia era uma coisa muito engraçada. Era uma coisa meio animalesca, entendeu? Mas quando eu comecei a requebrar como o Ney requebra, foi aquele silêncio total, absoluto. Foi todo mundo assim, gente, quem é? Qual foi a figura que desceu nesse palco agora? Quando acabou o ensaio, eu tava de rapaz, sem maquiagem, sem nada. O professor levantou, foi até a beira do palco, apontou para mim, olhou para a plateia que eram os alunos e falou assim, aqui está o vencedor. Chegou no dia da apresentação, aí eu estava caracterizado com uma mini tanga, um corpo coberto de glitter. Começou o espetáculo, tinha a bancada do júri, a freira principal do colégio era a presidente do júri, e eu tinha umas plumas aqui, e eu vim requebrando, eu não aguentei ficar só no palco, eu desci. Quando eu passei na frente dela, eu tirei a pluma e dei para ela. E ela ficou totalmente admirada. E eu achei que estaria fazendo algo de rebeldia e não. Até porque não era a minha intenção, jamais foi ser rebelde. Eu só quis fazer uma coisa diferente. Que as pessoas achassem assim, nossa, por que não? Alguém que está fazendo isso poder chegar perto da freira. É um trabalho artístico, não tem o porquê de não fazer. E fiz e foi super bem aceito. Acabei ganhando o prêmio principal desse festival. Foi realmente uma história bem legal. Aí pronto, se eu já era popular no colégio, eu me tornei ainda mais agora por causa disso. E aí começaram a surgir várias festas. Toda festa as pessoas queriam que eu fizesse uma performance. Da minha infância, desse lado meu adolescente, isso é uma coisa que me marcou. Agora, é claro, o meu personagem tem várias histórias, né? Evidentemente que, como todo e qualquer drag, a gente vive num circo porque nós somos considerados palhaços de luxo. Que a gente usa uma boa maquiagem, usamos boas roupas. A gente vive dentro de um circo e acontece muita coisa engraçada. Eu fui criado numa família totalmente patriarcal. Meu pai, minha mãe, com vó, com tia, com duas irmãs. E sempre tive um relacionamento muito bom. Embora eu tenha perdido o meu pai muito cedo, meu pai morreu, eu tinha 18 anos, mas eu tive a minha avó, que viveu comigo até os seus 94 anos, foi a minha principal incentivadora na vida, para tudo, em tudo, sempre esteve comigo. Até hoje eu sinto ela perto de mim, eu fico até meio emocionado em falar nisso, porque é uma coisa, quando ela faleceu, eu não estava no Brasil, eu só poderia pegar o avião de noite para chegar no Brasil no outro dia. Aí perguntaram, você quer aguardar o seu retorno, né, no outro dia para poder enterrar? Eu falei, não, porque eu vivi com a minha avó os melhores momentos da vida dela. Ela viveu comigo os meus melhores momentos. Não vai ser por causa de um dia, mas eu ainda tenho, a memória que eu tenho dela é de uma pessoa viva, né? Porque ela sempre foi muito presente. Ela só teve uma queda, assim, que ela era uma mulher muito ativa, muito participativa. Ela se tornou uma pessoa parada, deitada numa cama, nos últimos 30 dias antes dela morrer. Então, na verdade, quando eu viajei, ela estava mais ou menos, e quando eu voltei, ela já não estava nesse plano. Mas eu acredito que a vida, a gente tem que acreditar que os momentos felizes estão sempre perto de nós e as pessoas também. Não resta dúvida que a figura do Ney Matogrosso e eu acho que vai continuar sempre sendo uma inspiração, não só para mim, como para várias pessoas. O Ney foi um artista que nos anos 70, com 30 anos de idade, em plena ditadura, lançou os Secos e Molhados com tudo aquilo que qualquer pessoa, ninguém iria imaginar que algo daquele gênero iria acontecer. A questão da performance, da maquiagem, dos figurinos, aquilo foi a minha verdadeira inspiração para fazer do meu personagem algo real. Eu lembro que quando eu comecei com o meu personagem, ele não tinha o nome que ele tem hoje em dia, porque ele era um personagem mais masculino, exatamente para eu fazer caracterização do Ney, para eu fazer essa homenagem ao Ney. E fora ele, eu sempre gostei muito de
cinema, de musicais, das grandes divas, embora eu não tinha muito contato com elas. Quando eu via pela TV alguma coisa que não me chamava uma certa atenção. Eu lembro muito disso porque, se eu pudesse, eu gostaria muito de ter vivido como jovem nos anos 70, onde aconteceram os grandes espetáculos, como a Liza Minnelli, que a gente estava conversando, Shirley Bassey e tantas outras. Então, essas foram as minhas inspirações. Assim, não teve um momento único, um momento específico. Essa dificuldade, ela acabou sendo um trampolim para eu atingir algo. Talvez, se ela não tivesse existido, eu teria sido uma pessoa que não teria sido notada. Talvez eu nem estivesse aqui agora, porque foi através dessas formas que eu encontrei de chamar a atenção que me fez transformar com a personalidade que eu tenho hoje. Meu nome é Pamela Starr, tenho 28 anos de carreira, completei no dia 4 de maio desse ano. Comecei no dia 4 de maio de 1994, embora eu já me manifestava como artista antes. Mas a personagem Pamela Starr, que eu estou começando o processo de criação aqui agora, foi nessa época. Eu, como criador de Pamela, é o perfeccionismo, não suporto atraso, gosto das coisas bem explicadas, tento fazer tudo da melhor maneira possível, gosto de tentar ajudar. Eu acho que o trabalho artístico é um conjunto, independente de ter eu somente no palco ou ter mais pessoas. Eu preciso que todos funcionem para que o espetáculo em si funcione junto. São essas coisas, a união. Embora no nosso meio, muitas que estão assistindo vão achar que isso é demagogia, mas de minha parte não é. Eu acho que precisa, e o nosso meio artístico LGBTQIA+, não tem muito disso, sabe? É muito uma querendo passar por cima da outra. Não são todas, algumas são assim. Mas é aquilo que eu digo, basta a gente saber com quem que a gente tem que estar próximo, né? Tentar fazer sempre o melhor. É um trabalho de formiguinha, mas que no final das contas eu acho que dá um bom resultado. Eu particularmente sou muito performático. O que eu quero dizer com isso? O nosso trabalho do ator transformista, que é aonde eu me enquadro, que hoje em dia tem tantos gêneros, mas no meu caso eu sou um ator transformista, ou seja, eu uso a figura da mulher para me expressar. Dentro do segmento do transformismo, nós temos a área da dublagem, nós temos a área da caricatura, nós temos a área dos performers. Eu estou mais ligado aos performers. O meu show não é somente um trabalho de lábio, de dublagem, é um trabalho de performance, de caracterização, de dança. Esse é o meu lado e é o lado que eu mais gosto de fazer. Com todo respeito aos demais segmentos e as pessoas que o fazem, é o lado que eu gosto de seguir. Eu tinha um nome artístico chamado Louis Dagon, porque, como eu disse para vocês antes, eu já tinha alguns trabalhos nessa parte masculina, artística, então o nome era mais masculino, digamos assim. Eu fui participar de um concurso na extinta boate Le Boy, em Copacabana. Quando eu fui ser apresentada pela hostess lá do local, ela perguntou meu nome e eu não tinha um nome artístico. Ela falou, mas eu não posso chamar de Louis Dagon, porque Louis Dagon é um nome masculino. Você parece o quê? Pamela. Pamela Starr. E deu certo, que eu ganhei o concurso, enfim. Foi aí que eu comecei. No meio LGBTQIA+, no meio artístico, eu tenho excelentes colegas e bons conhecidos. Amigo é uma palavra muito forte. A gente escuta muito falar, amiga, você vai fazer show hoje? Amiga, vai... Amigo é uma coisa, colega é outra. E eu acho que qualquer meio de trabalho, seja ele artístico, seja ele corporativo, whatever, seja lá o que for, falar que você tem amizade por alguém pode te dar um certo problema no futuro, você pode se decepcionar. E num meio como o nosso, que trata de vaidade, isso aqui é uma vaidade, né? Elas ligam se a marca da maquiagem que você está usando é uma, se é outra. Então nós estamos no meio em que a vaidade está muito aflorada. E quando existe isso, se você tratar todo mundo como amigo, as chances de você se decepcionar é muito maior. Como colegas, não. É um colega. É hoje, amanhã pode deixar
de ser. Tendo respeito, como em qualquer coisa na vida, é o que importa. A minha influência musical, uma delas, e aí é de infância, Frank Sinatra. Meu pai ouvia muito e eu peguei o gosto pelo gênero, que são das big bands e todas as cantoras que fazem essa linha. Liza Minnelli, Shirley Bassey, Peggy Lee, Patti LuPone, Barbra Streisand. Todas essas grandes divas internacionais é o estilo musical que eu mais gosto. Não só de ouvir, como de interpretar também. É uma coisa muito simples, mas que para mim tem muito valor. É o fato de eu estar há 28 anos sem parar na arte. Porque a gente vê muitos artistas que fazem, aí depois param, e depois retomam novamente. Não, eu, graças a Deus, sempre estive na ativa durante todo o tempo, desde quando eu comecei até hoje. E sempre consegui conciliar muito bem o meu lado pessoal, o meu lado profissional como tecnólogo da informação, enfim, com a minha arte. E os dois convivem muito bem, embora eu saiba separar muito bem uma coisa da outra. Aliás, acho que é por isso que dá certo. Mário Rochat foi o meu primeiro diretor, me deu altas dicas. Hoje em dia, o meu marido, que é o Mister, né? Que no nosso meio LGBTQIA+, nós temos as Misses, que são as meninas que fazem concurso de beleza, e tem os Misters, que são os rapazes que têm os rostos bonitos, postura elegante. O meu marido é o Magno Mota, mais conhecido como Bernardo Mota. O Magno Mota é o nome dele. O nome artístico, Bernardo Mota. É um grande mister. É ele que escolhe todos os meus visuais, entendeu? Então é uma pessoa muito importante para mim. Às vezes nós somos convidados para fazermos animações, às vezes somos convidados para simplesmente levar um bolo na casa de alguém para cantar parabéns. Uma vez eu estava no alto do Joá e levar um bolo de presente e fazendo a personagem Marilyn Monroe, né? Porque Marilyn Monroe explodiu quando cantou o parabéns para o presidente Kennedy. Me chamaram, lá fui eu, peguei o bolo, era uma casa aqui numa subida. Na hora que eu toquei a campainha, estava tendo uma festa. Depois de muita insistência, eu consegui fazer que a dona da casa aparecesse na porta. Quando ela viu, ela mandou soltar os cachorros. Ela achou que aquilo era uma piada. Aí desço eu com o bolo, depois ela viu que foi uma brincadeira, me chamou de volta e eu fiquei na festa e foi ótimo. Mas foi uma loucura, assim, coisas que acontecem fora tipo. Uma vez aqui perto de Itaipu, eu fiz uma festa junina. Eu cheguei lá, não tô vendo o palco, tô vendo um caminhão, as pessoas em volta do caminhão. Disseram assim, não, o show vai ser ali. Inclusive as pessoas já estão ali. Tinha um público enorme. Aí que eu fui descobrir que o show foi na boleia do caminhão. Era um caminhão de peixe. Você imagina, eles abriram, desceram, aquele cheiro de peixe insuportável, mas foi ali que tudo aconteceu. A gente vai do 8 ao 80 numa velocidade assim supersônica. Mas é bom porque isso torna, né, o nosso trabalho divertido, lúdico. Nada é igual a ontem, tem sempre uma coisa nova e isso é muito interessante. Eu particularmente gosto muito dessa diversidade. Mostrar que a arte transforma, que a arte mostra beleza, que a arte está acima de qualquer tipo de preconceito. No meu caso, sempre deixar viva a arte e a imagem das grandes divas. Esse é o meu principal intuito. Sempre terem como princípio básico a arte, saber que por trás dessa personagem existe uma pessoa que dentro do possível deve ser preservada e por fora tem um artista que tem que se preocupar sempre com o entretenimento e a cultura, independente do segmento que for. Se é dança, se é através da dublagem, se é com muita maquiagem, se é com pouca, se é com roupas mais extravagantes ou se é uma coisa mais clássica. O importante é levar a arte, isso que é o fundamental. Eu acho de uma extrema importância o nosso trabalho, por mais que hoje em dia essa coisa da drag, da arte transformista está mais espalhada por vários cantos. Um projeto vindo de uma prefeitura, principalmente como a nossa cidade, é de uma importância enorme, porque isso mostra credibilidade. Eu acho que a palavra certa é essa.
credibilidade ao nosso trabalho de um artista, porque a nossa arte nada mais é que um segmento como de qualquer outra arte. É sempre levar o entretenimento e a cultura. Não pode alcançar os astros quem leva uma vida de rastros, quem é poeira de chão. Portanto, levante, sacode a poeira e dê a volta por cima.